eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que, quando se fala de regulamentação da mídia, eu acho que é muito mais por esse lado, entendeu? E eu acho que tem a ver, por exemplo, em políticas públicas, né? O governo federal tem uma quantidade grande de propaganda das suas estatais, por exemplo. Banco do Brasil, Petrobras, isso tradicionalmente era canalizado para as mídias tradicionais. Eu acho que uma coisa democrática, e que o Lula fez. O Lula passou de 300 e poucas mídias que recebiam dinheiro do governo para 4.000 e poucas nos 2 governos dele. Eu acho isso importante. Eu acho, por exemplo, importante que também exista propaganda para, por exemplo, programas como o teu. Porque hoje é uma coisa nova, que ele explodiu com a pandemia, claro, esse negócio dos podcasts, etc e tal, mas hoje é uma realidade. Mas não é melhor que o mercado normalmente perceba que o programa tem audiência, repercussão, e ele anuncia do que... Sim, mas o governo também precisa vender o seu peixe. Mas a gente fica refém, você não acha? Você não acha que eu me torno refém? Por exemplo, eu sou um cara que, assim, eu não sou bolsonarista, não sou de extrema-direita, eu concordo com várias coisas da esquerda, mas na parte da economia eu sou de direita. Sei. Você não acha que se amanhã ou depois eu recebesse, o Lula entrou, por exemplo, aí eu recebo aqui um patrocínio de Funas e um da Caixa Econômica, sim, que sustenta o programa? Sim. Fica desconfortável pra caralho. Eu acho que sustentar o programa é muito desconfortável. Mas se agora tomou renda... Sim, mas pensa bem do ponto de vista do Bolsonaro agora, né? O Bolsonaro recentemente teve esses anos todos que ele não estava dando dinheiro pra Globo, e agora, quando o bicho pegou, ele botou dinheiro na Globo porque ele precisava da audiência da Globo. Mesma coisa vale pra você. Quer dizer, chega um momento que o governo pode achar, não, eu preciso de um público do Rica Perrone, porque é um público que não está na Globo. Sim. Ele é um público que não assiste mais televisão. É um público que está ouvindo podcast, está vendo podcast. Isso já é uma realidade. Sim. Então, um governo que pensa em... E essa coisa da publicidade do governo, gente, eu acho que é importante pensar. Uma vez, em São Petersburgo, o Lula me chamou para tomar café da manhã, para conversar sobre comunicação. Eu era repórter da Globo. Então, era uma coisa assim, completamente sobre o que está achando. E eu falei, olha, eu acho que vocês têm uma comunicação muito ruim. Porque vocês se preocupam muito com o que a Veja está escrevendo, com o que a Folha, o Estadão está fazendo. Claro que são formadores de opinião, mas quem vota em você vê televisão. O teu voto popular está mais na televisão do que... Né? Enfim. Isso foi 2009, 2010, não me lembro direito. 2013, 10 anos de PT, primeiro governo da Dilma. As coisas ainda estavam bem. Primeiro da Dilma ainda estava bonitinho. Não, senão ele não tinha eleito. Quer dizer, o Celso Ataíde, da CUFA, e o Renato Meirelles fizeram um livro muito legal que chamava Um País Chamado Favela. É uma pesquisa, 63 comunidades pobres do Rio, do Brasil todo, que perguntavam, ao que você acha que se deve a melhoria da tua vida nos últimos 10 anos? E as pessoas respondiam majoritariamente, ao meu esforço e a Deus. Não tinha política, não tinha PT. E era uma loucura, porque naqueles 10 anos o salário mínimo aumentou em termos reais mais de 50%. Tinham tido coisas muito objetivas que tinham melhorado a vida das pessoas. Mas a abertura do mercado chinês ter acontecido também naquela época ajudou a barbaridade. A abertura... Que o Brasil surfou numa onda de preço de commodities, é verdade. Agora, que aumentou mais do dobro o comércio exterior do Brasil, também é verdade. Sim. E eu fiz viagens do Lula, onde ele falava, a gente tem que parar de pensar só Estados Unidos e Europa e se abrir para o mundo. E isso... Viagem pelo Oriente Médio, viagem pela África, realmente aumentou. Bom, a própria relação com a América do Sul, que era praticamente inexistente, aumentou muito com o Lula. Isso é real. E aí eu acho engraçado, porque se a gente voltar para o Bolsonaro, agora, e como esse troço não é uma questão de gostar ou de não gostar. Eu estava em Israel em 2018, quando ele era candidato, eu tinha acabado de ser eleito, quando ele promete a mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Só os Estados Unidos tinham feito isso, e Guatemala, porque ela está puxando o saco dos Estados Unidos. Isso é contra todos os acordos internacionais que enxergam Jerusalém como uma cidade aberta, porque é importante para as 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ora, o Brasil, o agronegócio brasileiro, que estava junto com o Bolsonaro, vende muita carne para o Oriente Médio e para o Irã. Esses países ficaram pé da vida, né, dessa coisa de ameaçar mudar a embaixada, reclamaram pra caramba, o Bolsonaro teve que recuar. Porque aquilo ali era um gol contra para o Brasil. Começa a pandemia, ele começa a falar mal da China, como a China, os filhos também. O maior parceiro comercial do Brasil qual é? É a China. Aí, eleição nos Estados Unidos, Trump e Biden, ele abraçado com Trump, quem ganha?
o Biden é o segundo maior parceiro comercial do Brasil aos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, aqui na Argentina, ele também é a favor do Macri, de direita. Ele tem todo o direito de ser a favor de quem ele quiser. Mas ele tem que ver que ele representa um país, uma sociedade, negócios, dinheiro. Ele não pode se comprometer tanto com um lado. E aí quem ganhou foi o Fernandes, o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, que é a Argentina. Aí, né, ofende a mulher do Macron, aí, sabe? Cara, a quantidade de gols contras, Rick, é impressionante. Essa da mulher do Macron foi muito imbecil. É muito imbecil. Sabe, eu trouxe assim, é uma coisa que não se faz, entendeu? Porque isso significa dinheiro. Né? Isso significa investimento que não veio para o Brasil. Porque o cara sai batendo e fazendo gol contra em tudo quanto é lado. Então, eu estou falando, citando uma coisa muito objetiva, sim. Que fez e faz mal ao Brasil. Então, você não pode dizer que eu gosto ou não gosto. Não é isso. Estou falando, isso é dinheiro, isso é emprego que não veio. Quer dizer, então, eu acho que teve realmente alguns erros, assim, então podemos citar vários. Eles, de certa maneira, o Bolsonaro abre a porta para uma crítica muito geral e muito pertinente, né? O maior inimigo do Bolsonaro sempre foi ele mesmo. Sim. Ele fala, ele dá entrevistas e fala coisas em momentos que fala assim, Bolsonaro, essa semana tá tudo bem, cara. Aí ele vai lá e ele joga uma bomba nele mesmo. Ele gosta, é uma coisa muito louca. Duas coisas. Essa reunião dos embaixadores que ele faz em Brasília é um gol contra enorme, porque enquanto a gente estava aqui se digladiando, estava aqui. Aí ele convida dezenas de embaixadores estrangeiros e fala aqueles absurdos, né? E pandemia, e não sei o quê, sabe? É tanta mentira. E aí expõe para o mundo todo. Aí tem grande parte da sociedade civil brasileira que se incomoda e começa a se posicionar contra ele. Que estava todo mundo meio no seu canto. Você pega a pandemia, como é que o cara transforma saúde em política? Cara, a gente tem SUS, a gente tem um sistema de vacinação que é referência internacional. Se ele ficasse quieto, ele saía lindo da pandemia. O Brasil ia sair bem da pandemia, dentro das dificuldades óbvias que existiam, mas não teria sido esse horror. Aí o cara vem com um discurso anti-vacina, um discurso anti-ciência. Anti-ciência, no século XXI, você com um celular no bolso. Como é que você pode ser anti-ciência, gente? Sabe, não dá, né? Aí morre a quantidade de gente que morre. A gente com um pouquinho menos de 3% da população, com 11% dos mortos da pandemia no mundo. Não tem como negar isso. Aí tem quatro ministros da saúde, sabe, no meio de uma pandemia. Isso é sério. Não, aí bota um general, que não manja nada daquilo. Quer dizer, então, eu acho, concordo com você, que de repente durante a pandemia ele foi muito mal, ele se enrolou demais, nossa. Então, aí você pega a educação, aí você pega a ciência e tecnologia, corte, do jeito que trata as universidades. Sabe, é difícil você imaginar que a gente possa sair. O que está acontecendo com a economia da gente? A gente está vendendo soja e ferro e agronegócio. Cara, a gente está voltando a vender pau-brasil, gente. Mas por que os índices estão melhorando, então? Por que, por exemplo, a semana passada houve um relatório, não sei se foi da ONU, de quem que foi, dizendo que há uma recessão mundial por vir, exceção feita ao Brasil e mais 2 países? Não. Eu não concordo com esse dado, não. Até porque o dado que eu estou vendo, assim, a médio prazo, é que o Brasil está um dos piores países de previsão de crescimento aí nos próximos 2 anos. Está muito ruim, Eu li essa notícia de que a exceção feita ao Brasil há uma previsão muito ruim para os próximos... Eu acho assim, eu não sou economista, Rica, realmente, então eu não vou aqui me arvorar a dar detalhes e... Não sou o Ciro, né? Que para te dar uma aula, uma palestra desse negócio. Não, mas o Ciro não dá, porque se ele começa a falar números, você fica... também, mas você não é... Mas tu não vai virar político? Agora tu tem que aprender a inventar número também, pô. Mas assim, a verdade, para mim, é um valor muito grande. Sabe? É honestidade e verdade, para mim. Porque eu acho que como você é um repórter bom, você tem que perseguir a verdade. Você pode errar, claro, mas assim, você tem que... Então, eu não tenho o menor problema de falar, olha, desse assunto eu preciso estudar mais para falar contigo, entendeu? Agora, eu acho que tem uma coisa que é inegável. A gente não falava de fome no Brasil há quanto tempo? E agora a gente fala de fome. Né? Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Você vai na rua, a quantidade... Antes você via um mendigo, claro que sempre teve mendigo no Brasil. Um homem aqui, um homem ali. Hoje você vê famílias dormindo no chão. E estou falando de Zona Sul do Rio de Janeiro, que é de área Copacabana, Ipanema, Leblon. Era uma coisa que a gente não via. E está vendo.
E tá vendo? E tá escancarado na cara da gente. Então, essa coisa de ficar falando de economia sem falar da obviedade de... Você já desceu no teu prédio, na rua? Você viu que tá... Você acha que aquilo ali é normal? Não é normal.